Olá pessoal, hoje é sexta-feira, sextou, dia 5 de junho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Comigo, Ednei Paini, falando diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, a terra da Expo Bento e Fenavinho. Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos mais um Jornal Últimas Notícias, com aquele bloco Entendendo a Política. Esse bloco tá cada vez mais capcioso, né? Já vínhamos falando aqui daquela questão terrorista sobre as organizações criminosas do Brasil. E a partir de hoje, como nós falamos no início da semana, esta medida passa a valer. De acordo com os Estados Unidos, então, a partir de hoje, o PCC e o Comando Vermelho passam a ser tratados como organizações terroristas. Sistema que o presidente Lula e seus aliados não querem. Mas vamos entender um pouco do contexto dessa situação. Falamos com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ele explica que essa situação é como um avanço ao combate ao narcotráfico, pois agora a cooperação entre as polícias dos Estados Unidos e a do Brasil vão se conversar melhor. Mas ele diverge sobre a atuação terrorista. E a do narcotráfico, ele diz que não se pode confundir as duas estratégias de ação, pois ele acha que o terrorismo lida com questões ligadas a religiões, a ideologias, e as facções têm um motivo diferente de crime organizado. Eles buscam somente o lucro. Mas ele diz que a cooperação entre as duas forças será bem benéfica, sim. Ao contrário do que a Rede Globo fala, né? Bom, em relação ao desmantelamento do crime organizado, e essa é a premissa, né? Partindo disso, o campo diplomático brasileiro, ele diz ter se comunicado com o governo norte-americano. Deixa eu abrir uma aspas aqui, sair fora da pauta. Eu tive vendo o discurso do presidente Lula, eu não sei, na Petrobras que ele fez essa semana aí. E ele falou que se o presidente Trump quiser falar com ele, quiser negociar sobre essa pauta, que venha aqui no Brasil e fale com ele. Ô Lula, vê se te liga. Os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo. Você acha que eles vão vir e falar contigo? Se tu quer alguma coisa, vai lá e fala com eles. É só tu ir lá e bater na Casa Branca e dizer: ô Trump, deixa eu falar contigo aí. Ó, o negócio é o seguinte. Mas se tu não quer, não adianta tu ficar fazendo balela porque é ano eleitoral. Tá, Lula? Te decida, né, meu? Se eu quero alguma coisa, se eu preciso de um pão na minha casa, eu vou até o mercado e compro. Eu não espero o mercado vir aqui em casa e pedir se eu preciso de pão ou de leite. Então, vamos botar essas patinhas no chão aí e vamos se ligar. Eu sei que às vezes eu falo meio pesado, pessoal. Mas, pô, tá escrito na cara dele, né? Se ele quer alguma coisa, vá atrás. Bom, deixa eu voltar a pauta aqui pra gente não ser cancelado, né? Feitos apelos sobre a causa ao governo gringo, o governo gringo não quer mais discussões sobre isso. E pelo jeito, a conversa que o pessoal aqui do Brasil teve com a galera lá não teve sucesso. Interlocutores, como falam alguns jornalistas aí, interlocutores do governo Lula avaliaram a situação e dizem que a decisão de transformar as facções como terroristas dificilmente será revertido em curto prazo,
Bom, isso eu tenho que concordar. Não é porque hoje eles realizaram essa transformação que eles vão vir aqui no Brasil e terminar com a facção PCC ou Comando Vermelho. De acordo com especialistas, o caso será mais ou menos assim. Se a Polícia Federal, presta atenção, identificar uma empresa que está sendo controlada ou relacionada por estas facções, deixa eu explicar por que empresa. Às vezes as facções, para lavar o seu rico dinheirinho, eles compram uma empresa, sei lá, de móveis, mas que não fabrica móveis. Todo mundo acha que fabrica, mas não fabrica, e daí eles esquentam o dinheiro deles. Bom, deixa eu falar então. Quando a Polícia Federal identificar uma empresa dessas que está sendo laranja, que está sendo controladas para essas facções, né? Que elas utilizam recursos passados por qualquer instituição financeira. Que tem que ter, né, daí um banco para esquentar esse dinheiro. Esse banco que estará esquentando o dinheiro das facções estará sujeito a sanções americanas. Eu acho que é legal, porque daí o banco vai ter que se puxar, né? Se ele sabe que tal empresa dá lucro para ele, para esse banco, mas ela é de facções, eles vão ter que desligar os laços sob a designação de apoio a grupos terroristas. Então os Estados Unidos entrarão com uma instituição para que retire essas empresas de seu cardápio, de seus clientes. Isso sufocará o capital das facções. Você entendeu essa última frase? Isso sufocará o capital, a grana dessas facções e enfraquecerá a mesma. Então, a partir de agora, o tema será considerado pelos Estados Unidos como prioridade. Sim, vai ter ainda muito pano para manga. Não é de uma hora para outra, mas no decorrer da carruagem nós vamos informando aqui o que vai acontecer. E só mais uma pegadinha para nós fecharmos o nosso bloco político. Nem sei se aqui se encaixa, mas também se encaixa aqui. Vamos refletir aí no final de semana uma questão, novamente falando sobre o Banco Master. Aí você me pergunta, de novo o Banco Master? Mas deixa eu falar para vocês. Daniel Vorcaro, ele fez uma delação premiada para ver se ele pegava menos tempo de cadeia. Daí ele falou de algumas pessoas que tinham falcatrua, desculpa aí, a garganta, né? Essas indas e vindas aqui. Mas ele fez uma delação premiada e ele não contou tudo o que ele deveria ter contado. E o que ele contou nessa delação, a Polícia Federal já tinha aí nos celulares dele. Então, não foi mais aceita por André Marques, né, o relator do caso no STF. Então, deixa eu dizer para vocês que agora Daniel Vorcaro quer sair, né? E ele fez outra delação falando algumas coisas que ele não fez na primeira. Mas agora veio uma coisa mais cabeluda. Uma das novidades que eu vou contar para você agora, eu não sei se as mídias já contaram isso, mas é que nessa novidade está contido um novo contrato a uma empresa que é gerida pelo Banco Master. E essa empresa gastou 50 milhões, fez um contrato de 50 milhões de reais para uma advogada. Será que você adivinha o nome dela? Sim, a esposa de Alexandre de Moraes. Um contrato que só não foi assinado, sabe por quê? Pois Vorcaro foi preso. Tava na ponta da agulha para eles dispararem e daí Vorcaro foi preso e não assinou. E aí que eu me refiro, né?
Viviane de Moraes, uma advogada que lida com grandes quantidades de dinheiro. Eu estou esperando dela simplesmente um workshop para que ela revele qual é o seu segredo para ganhar tanto dinheiro. Pois essas quantias estão muito acima de qualquer honorários de advogados que eu conheço. Pois a Viviane eu não conheço. Que coisa, né? Será que alguém vai pedir explicações a ela por que ela ganharia mais 50 milhões de Vorcaro do Banco Master? Por que isso? Bom, na segunda voltaremos com mais um bloco Entendendo a Política para você entender essas coisas que não são entendíveis. Deixa eu falar para vocês, vamos falar de esportes. Pessoal, esportes, né? Vamos passar para o bloco esportivo. Vamos falar de algumas prováveis saídas da dupla Grenal. Ontem até falamos que um dos dirigentes do Internacional, o Fabinho Soldado, falou numa entrevista que tem que se armar porque precisa aí a outra metade do campeonato estar com atletas compatíveis com o Internacional. E para isso acontecer, ele mesmo disse que tem que vender algo. Ou seja, para chegar alguns atletas, tem que sair outros. Mas isso é uma regra para a dupla Grenal, não só para o Inter. O Grêmio também está com a situação financeira comprometida. O impasse esse do Arthur, eu já até comentei ontem, o Grêmio não tem condições de pagar o valor dele, não tem condições de comprá-lo, mas é um atleta essencial para o Grêmio no meio-campo. Agora ele está de férias, mas os dirigentes não estão. Estão apostos para a negociação. O Grêmio quer esse atleta, mas não tem grana para pagar a Juventus. E no meio dessa discussão, a equipe italiana detém os direitos do atleta. Eles querem uma contrapartida, pois o contrato dele com o Grêmio vai, sabe até quando? Até o final desse mês. Então, resumindo, a Juventus quer que o Grêmio invista em uma venda, né? O promissor Vieri, que é cria do Grêmio, o Juventus quer que o Vieri seja vendido ou negociado, alguma coisa assim. Mas eles querem o Vieri. Vai saber, né? E da parte colorada, as notícias que o atleta não deve permanecer no Internacional é Alan Rodrigues. Quem está de olho nesse atleta é o Nacional do Uruguai. Ele foi comprado no ano passado, né, Alan Rodrigues, por quase 21 milhões de reais. Mas rendeu em campo muito pouco, né? E tem enfrentado diversas lesões durante essa temporada. Bom, essa foi a parte do Inter, né? Faltando 6 dias para a Copa do Mundo, amanhã em Cleveland, a seleção brasileira vai encarar o Egito, às 19 horas. E será transmitido ao vivo pela RBS TV. A seleção brasileira está concentrada em Nova Jersey, fazendo treino hoje à tarde, faz treino e depois segue viagem até Cleveland para este amistoso. Sem esquecer que o Egito terá o seu craque em campo, Mohamed Salah. É uma das figuras mais esperadas por essa Copa do Mundo. E do lado do Brasil, o goleiro, pelo menos para este amistoso, uma parte desse amistoso será o goleiro do Grêmio, o Everton. Então, todo mundo ligado nesse jogo de amanhã e segunda
tem mais. A Natal Fitness é quem dá aquele apoio ao nosso bloco esportivo. Dá uma olhadinha aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness sempre dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias aqui no Bloco Esportivo, né? Essa semana, deixa eu falar para vocês um assunto bem sério aqui da capital do vinho. Essa semana nós vínhamos alertando sobre as falcatruas. Falcatruas aí que os assessores de vereadores aqui do Rio Grande do Sul estavam cometendo. Alguns batiam o ponto e se desligavam de suas funções primordiais para fazer seus afazeres diários. E hoje pela manhã aparecem mais denúncias, pois eles, os assessores fantasmas, continuam circulando o Rio Grande do Sul. Eles custam dinheiro ao município. Pessoas que deveriam estar em horário de trabalho prestando serviço à comunidade estão fazendo outras coisas. Ontem nós falamos do caso de Lajeado, lembra? Onde 2 servidores estavam prestando serviços de corretores de imóveis em horário de trabalho. E o gabinete onde eles teriam que estar cumprindo horário estava fechado. Em Guaíba também vimos vídeos mostrando assessores e vereadores batendo ponto e se desencilhando do trabalho público. Isso aí é coisa inaceitável, né? Denúncias que o Ministério Público está investigando. Entenderam? Você que é assessor de vereador e está me ouvindo, só fazer o seu trabalho, né? Em Alvorada, na Grande Porto Alegre, assessores foram flagrados nas sedes de seus partidos. Isso também não pode. Os assessores não. Eles podem ir lá fazer alguma visita, mas não podem ir na sede de seus partidos e ficarem lá, em vez de cumprindo seu expediente na Câmara de Vereadores. Olha quanta coisa não pode, hein? Isso é incorreto. Inclusive, esses assessores eram levados por automóveis oficiais da Câmara até os respectivos comitês. Que coisa, isso aí tá tudo filmado, galera. São inúmeras as situações que eu quero deixar aqui o meu apelo. Pois se o cidadão, se você que tá me ouvindo, identificar alguma situação de cunho particular com estas pessoas, tem que usar o seu direito de fiscalizar, que eles são funcionários públicos, né? E tem que denunciar. Isso é dever de todos. Perceber se há algo nesse preceito, tem o dever de denunciar. A função desses servidores devem ser cumpridas dentro do parlamento ou em função do parlamento, é só isso. Então, o cidadão, quando perceber algo, deve agir da seguinte maneira. Tá, mas agora eu vou ensinar a galera que, você sabe que aquele funcionário público, aquele vereador, no horário de trabalho tá fazendo outra coisa. Foi ao cinema, sei lá. Eu vou te ensinar como é que podem acontecer as denúncias. Bom, primeiramente você pode
ir diretamente ao presidente da casa, se for aqui em Bento Gonçalves, diretamente ao Zanella, Anderson Zanella, e falar com ele. Bom, você acha que o cara que você vai denunciar é do mesmo partido que ele, eu não quero falar. Beleza. Então você vai no site do Tribunal de Contas e lá tem uma aba onde a pessoa pode fazer essa denúncia de forma anônima. Ou aí se pesa mais fundo no negócio, né? No site do Ministério Público, que também tem uma aba onde possa se fazer essas denúncias. E lá no Ministério Público você pode adicionar ao caso provas com imagens, que seriam as fotos, né? Vídeos ou apenas relatando a sua situação. Mas temos que salientar que essa regra só vale quando o funcionário público está em horário de trabalho na Câmara. Tipo, se ele de dia trabalha na Câmara, bate seu ponto e trabalha normalmente, e de noite ele exerce outra função, tipo professor, ele é professor à noite, aí sim pode. O que não pode é ele exercer duas funções ao mesmo tempo. Tá, galera? Mas vai por mim. Viu que o camarada tá meio ocioso por aí ou fazendo outro tipo de coisa que não seja aí em função da Câmara de Vereadores, do Legislativo? Senta o dedo aí e deleta o cara. Bom, vamos para um bloco comercial. Deixa eu ver aqui a Harmony e daqui a pouco eu volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Bom, não podíamos deixar de lado de falar pelo menos um pouquinho da Fenavinho e da Expo Bento. Pois ontem elas abriram as portas ao público. Estiveram presentes nesse dia de inauguração em torno de 30 mil pessoas. É muita gente, né? A expectativa é que nesses 11 dias esse combo de feiras será alcançado aí uns 280 mil visitantes. Todo ano essa meta é batida e nesse ano não vai ser diferente, vai ser batido. Vamos melhorar esses 280 mil visitantes. A feira está cada vez melhor. Foi dada a largada para a maior feira multissetorial do Brasil. Muita coisa para se ver, para degustar e comprar. Os ingressos durante a semana custam 15 e nos finais de semana feriados custam 22 pila, 22 pilinha. Lembrando que no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, vai ter Jogo do Brasil na Copa, né? E daí como fazer? Visitar a festa de Santo Antônio no centro da cidade, visitar Expo Bento e Fenavinho ou assistir a Copa. Você pode fazer as três coisas. Você pode visitar a festa de Santo Antônio, ir para a Fenavinho e a Expo Bento e lá vai ter uns telões que você vai poder assistir o jogo da Copa. Legal, né? Bom, vamos deixar a coisa agora um pouco mais séria, pessoal. Em relação à segurança pública, o 84º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar prendeu ontem um jovem de 24 anos por tráfico de entorpecentes no bairro Juventude e Tecnologia. A ação faz parte da operação integrada de repressão qualificada ao combate de crimes violentos. Olha ali, com o suspeito,
os policiais apreenderam 23 pedras de crack, dinheiro, celulares e uma câmera de vigilância. Sim, uma quantia pequena de drogas. Você viu, né? Aí você me pergunta, mas por quê? Pois nessa semana nós relatamos aqui também um jovem de 17 anos que foi preso com 36 quilos de maconha aqui em Bento Gonçalves. Mas temos que ter em mente, pessoal, que não é a quantidade de drogas, e sim a quantidade de traficantes presos pela polícia. E logo eles estão de volta às ruas, sempre a mesma ladainha. A polícia prende, a justiça solta. Uma sistemática que, se tivesse leis mais rígidas, a situação seria outra. Bom, falando em outra, temos outra situação que temos a obrigação de citar aqui no jornal. É sobre as intervenções da Corsan. A Corsan está fazendo na cidade muitas obras. Colocação de tubulação, muita coisa, né? Esta semana nós falamos muito das obras que são feitas pela Corsan. E falamos aí da principal entrada do bairro Vila Nova, aqui em Bento Gonçalves, onde estão sendo colocados tubulações de esgoto. Sim, uma ação de grande intervenção, mas de grande precisão. Grande precisão para a comunidade. Mencionamos que depois dos canos colocados, a camada asfáltica que é colocada é com terrível destreza. Ou seja, as ondulações na camada asfáltica fica ruim, fica terrivelmente desnivelada. Então, na pauta, nós falamos que as regras que constam no site da Corsan sobre o tempo do buraco, quanto tempo ele pode ficar aberto durante uma manutenção. Falamos muito desse quesito, que diz que quando a camada asfáltica é removida para o conserto dos canos e adutores de água potável, estes mesmos buracos têm no máximo 24 horas para serem recobertos. É claro que às vezes a ação fica impraticável. Mas voltando a falar sobre essa premência que consta no site da Corsan de abrir e fechar os buracos, é uma coisa terrível. Falamos sobre esses buracos na rua principal da entrada do bairro Vila Nova, como eu falei antes, que estão abertos há muitas semanas. E eles teriam, como tem asfalto, né, teriam que abrir e fechar em 24 horas. Em razão disso, hoje eu quero lhe mostrar uma imagem. Hoje eu vou lhe mostrar uma imagem, deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui ela. Dá uma olhada. Sim, é um veículo que caiu em um destes buracos. Hoje de manhã, na rua Giovanni Senhor, em frente ao posto de saúde, um automóvel Fox caiu em um destes buracos. Eu não estou dizendo que a culpa é da Corsan. E nem que é do motorista do automóvel, pois ele pode ter se... Porque tinha sinalização ali, talvez se perdeu. Mas a questão a ser abordada aqui não é esse, pessoal. A situação é o descaso com o que está estipulado no site da Corsan. Uma questão que nós devemos analisar com mais afinco. Se está escrito lá que eles têm que tampar o buraco em 24 horas, em 48 horas, então é essa a premissa. Tem que ser feito. Se eles dizem que pode ser feito e não fazem, alguma coisa de errado tem. Tá, vamos respirar, né? Porque é complicado. Você quer fazer o Enem? Deixa eu dizer para você que hoje termina o prazo para as inscrições. Elas são feitas exclusivamente pela internet, na página do participante. As provas estão marcadas para acontecer em 8 e 15 de novembro. O pagamento para inscrição terá que ser feito até o dia 10 de junho, ou seja, até quarta-feira que vem. A taxa de inscrição é R$ 85. E o exame
é a principal porta de acesso ao engajamento nas universidades públicas e privadas do Brasil. Então, último dia, hoje, deixa eu tirar minha imagem da frente aqui. Dá uma olhada na imagem que nós temos de fundo hoje. É um fundo que se refere à devoção, à solidariedade, que caminham juntas nesse Corpus Christi. Essa imagem foi tirada ontem, em frente à igreja Santo Antônio. A celebração aconteceu aí no centro da cidade, em um momento marcado pela devoção, pelo compromisso com o próximo. A missa campal foi realizada em frente ao santuário e reuniu aí mais de 6 mil pessoas, mais de 6 mil fiéis. Tá, pessoal? Um grande abraço a todos. Um bom final de semana. Tem jogo do Brasil amanhã. Vamos nos encontrar novamente na segunda. Até lá, pessoal. Valeu, tchau.